então para o nosso derradeiro bloco. Uma pena, a conversa é muito boa. Sim, obrigada. Mas vem, Almeida, já formamos o convite para, em abril, mais ou menos, quando ela faz a defesa do doutorado, voltar para a gente para explicar os resultados da pesquisa. Vai ser um prazer. Já entrevistou 16 pessoas. Sim. Coisas boas, não pode revelar ainda. Não, e também, né, a gente faz o trabalho de campo, aquele caderninho, sim, aquele típico, assim, do caderninho que você vai anotando, então, também tem isso, então espero que tenha bastante material, vamos ver. Eu estou observando que você está vibrando com o doutorado, que é fundamental. Sim. Nem todo doutorando tem essa, como é que chamamos, essa paixão, assim, às vezes no meio do caminho você tem que alterar tanto que você vai meio que virando uma coisa burocrática, solitária. É uma coisa que eu acredito, né, que bom, então... E a universidade faz é boa? Sentido. Desculpa? A universidade é boa? Estimula? A pesquisa de doutoramento, na verdade, ela é muito individual, assim, né? É muito solitária. Mas, enfim, acho que até essas trocas, assim, com o grande público, vamos dizer assim, entre aspas, para mim, são mais interessantes, às vezes, do que... Agora, para a vaidade nossa, fala uma coisa. É a primeira vez que você vem ao rádio falar da sua pesquisa? Sim, com certeza. E a segunda vai ser com a gente também. Ou não. Porque o assunto realmente promete. Vamos seguir, Almeida? Vamos. Então vamos lá, ó. Quer fazer? Pergunta 7. Não tem roteiro não, mas faz de conta que tem um roteiro. Vai lá. Então, para além do direito, da atuação social e o doutoramento, você trabalha voluntariamente na ATUPO, Templo de Umbanda Pai Oxalá, em Braga, semanalmente. Como é a sua rotina de médium? Já trazia do Brasil essa prática espiritual? Sim, eu na verdade, né, era kardecista, então quando eu nasci, não sou batizada na Igreja Católica e meus pais, ou seja, essa ligação com a espiritualidade é uma coisa que eu tenho desde pequena. A família era né? católica? Não, a minha família era espírita. Espírita. Sim, espírita kardecista, sim, né? Sim. E quando eu fui crescendo, fui tendo algumas divergências internas, né? Acho que essa questão social também puxou um pouquinho. Comecei a achar o kardecismo um pouco elitista e fugi um pouquinho. E conheci a Umbanda em 2015 mesmo. Foi quando eu comecei a trabalhar como médium. Passei no Brasil como médium por alguns terreiros e trabalhava lá na União Umbandista Luz, Caridade e Amor, que fica ali do lado da Pedra do Sal, no Rio de Janeiro, uma área histórica super importante. E quando eu vim pra cá, né, enfim, comecei a procurar esse novo lugar, assim. Então, ter encontrado a Tupo e uma nova família, pra mim, foi muito bom. E essa rotina de médium é uma coisa curiosa, porque eu acho que as pessoas, às vezes, que veem a gente lá no sábado, né, ficam imaginando uma série de coisas, mas, enfim... Criam muitas fantasias. Muitas, né? E é uma rotina até complicada. Porque o nosso sábado tá inteiro dedicado. A gente tem um sábado livre, que por acaso eu estou aqui, né? Os demais, todos vocês estão... Exatamente. Eu tenho um filho pequeno, como dá pra escutar, né? Por aí. Grande Francisco. Vem pra cá, Francisco. Então, é claro que também é uma rotina de dedicação, né? Então, a gente tem banho de erva para fazer antes, tem preparação para fazer antes, né? Tem preceito, que é um nome de uma... É uma forma, né, de descrever quase uma preparação energética que a gente faz antes de ir pra gira. Então, não ingerir bebida alcoólica na própria sexta-feira à noite. Então, não é um negócio tão simples. Do ramo, a gira é, digamos, a cerimônia. Exatamente, é um assim ritual como a missa em que... para a Igreja Católica, Exatamente. Então, tem a sua parte difícil, porque também é muita dedicação ali. E tem a parte bem menos glamurosa, que é limpar a casa de banho, que é levar comida, organizar a parte administrativa. Todos vocês fazem tudo? Com certeza, com certeza. Hein? A gente tem equipes, né, ia falando da TUP especificamente. É um socialismo dentro do ambiente religioso. E tem que ser, eu acho que toda a escola tinha que ser assim. É uma divisão de tarefas, assim. Claro. Então, a gente tem cada um... Nada é menor que nada. Exato. Cada um tem ali uma função e a gente vai dividindo em equipes e tem a parte do bar, que a gente leva as comidas para poderem, né, ser vendidas lá, que o terreiro não cobra nada, né? Claro. Não pode ter dinheiro lá. Exato. É uma coisa assim, a Umbanda, ele é um trabalho de caridade, né? Sim, então, sim. Mas é isso, assim, acho que apesar dessa dedicação difícil de um lado, né, é uma coisa muito gratificante, assim. Faz sentido na minha vida, como faz o doutoramento, mas faz muito sentido na minha vida pertencer a essa família e poder fazer um pouquinho, né, desse trabalho. Se a sua família não estiver junto com você, as coisas podem desandar, porque impacta a família inteira. Você tem um filho pequeno, ele tem que estar junto, o marido. Sim. E há familiares participando lá na Tupo? Olha,
A Tupo, especificamente, até diferente dos terreiros que eu já visitei muito no Brasil e pesquisei no Brasil, é um terreiro muito familiar. Muito familiar. Então, quase, acho que quem tá de fora não vê, mas assim, é um terreiro que tem mais de 30 anos e famílias foram constituídas lá. Então, tem muitos casais e os filhos hoje. Exatamente. Então, assim, a gente é um terreiro que essa história de família de santo faz muito sentido, né? Porque quase todo mundo ali tem as famílias no próprio terreiro. Isso, obviamente, facilita, né? Porque é uma coisa de dedicação. Porque se um filho adolescente quer ir para o cinema, ou para o shopping, ou para a balada, como é que os pais vão passar todo sábado comprometido, né? Todos os sábados quase. Sim. Então tem que ter essa harmonia. Mas lá já existe... os filhos que nasceram na Tupo já agora começaram também a dar atendimento. Então, é uma coisa bem interessante. Perfeito. E quando você está incorporada num atendimento, num espaço, é totalmente inconsciente ou de alguma maneira a Manuela está por ali? E quando termina, depois de várias horas, eu imagino, sim. O que você se lembra e o que você não se lembra? Olha, isso é realmente chamado de mediunidade inconsciente. Hoje em dia é muito raro na Umbanda. Eu conheço 2 pessoas que não são com todos os guias inconscientes, ou seja, hoje em dia é muito mais comum o que as pessoas chamam de semiconsciente, que você tá ali, eu gosto muito de uma analogia, que é quase como se você emprestasse o seu carro para alguém dirigir. Então, você tá no banco do carona, você tá vendo aonde a pessoa tá indo, você tá vendo, né? Você não tá controlando o carro, mas você tá vendo aquilo. Quando você tá muito no início, ainda no desenvolvimento, ainda muito inseguro, você tá ali mais atento, você vai mexer no volante, você vai ficar mais inseguro. E conforme o desenvolvimento mediúnico vai acontecendo, aquilo vai dando uma desacelerada, e quando você vê, você passou por ali e nem reparou que você estava distraído. Então, boa analogia, né? Exato, é muito assim que funciona. Então, eu, por exemplo, até porque o médium não é muito diferente das pessoas que estão indo lá, sim, eu normalmente lembro muito das coisas que também foram para mim. O guia dá aquela assim, preste atenção aqui também, porque a gente também precisa escutar aqueles conselhos. Algumas coisas a gente também tá ali aprendendo, né? Claro. Então eu lembro muito dessas coisas, então coisas muito marcantes. Mas é muita gente, muito atendimento, são muitas horas, não dá para lembrar de tudo. Assim. Mas já aconteceu de você em Braga, no mercado ou na loja, alguém que foi atendido pela entidade, olhar para você e te reconhecer, mas você não saber quem é? Já aconteceu, então, quando eu fui a dentista. E ela falou assim, você tá vendo? E eu, oi, tudo bem? Eu não sabia quem era. E aí ela, foi me explicar, porque também não sabia como, mas ela ia a Tupo e eu não sabia. É um assunto íntimo e delicado, né? E eu não sabia, assim. Interessante. Você ia perguntar pelo calendário dos rituais, não é isso? Exato. Vai lá. Há um calendário rigoroso de rituais. Sim. Como se dá essa combinação com as entidades e se houver uma falha de agendamento com elas? Ou seja, uma gira de caboclo, descer o preto velho, ou pode acontecer, não? Olha, a partida não é uma coisa que costuma acontecer, porque é isso, né? Os calendários, eles, assim como várias outras coisas dentro do terreiro, eles são um acordo. A gente chama que o trabalho não é só feito dentro daquela corrente mediúnica, daquelas pessoas que estão ali. Ele tem uma chefia também, né, espiritual, que chamam isso de egrégora espiritual. E, normalmente, quem está, vamos dizer assim, mais habilitado para ter esse contato e intuir, até para coisas práticas no terreiro, porque também a gente recebe, tipo, ordens, né, do astral, vamos dizer assim, são... obviamente, o pai de santo ou a mãe de santo e os pais pequenos ou padrinhos, né? Então, são pessoas preparadas com essa função exatamente para transformar essas ordens, vamos dizer, né? Da espiritualidade em coisas práticas, como até um calendário, né? E é isso, assim, eu tô comentando, a gente, por exemplo, antes de faltar, tem que avisar, porque são pessoas de... Há um compromisso. Exatamente, um compromisso. Quanto mais os guias. Os guias não estão lá para brincadeira, né? Eles estão ali e sabem da importância. Então, esse calendário é feito de uma forma prévia, né? Com antecedência. E é quase um acordo arranjado. Mas já aconteceu, por exemplo, de... vi no final de uma gira de uma linha, vi outra linha porque precisava naquele momento. Então não é tudo também tão rígido. Exato. Perfeito. Vai depender. É bem recebido.
Com certeza. Não há conflito entre eles. Olha, isso é uma coisa que a gente aprende. Para eles é tudo tranquilo. Maravilha. Infelizmente o tempo vai acabando. Nós temos aqui, acho que 6 minutos para o final. E eu queria muito que você ainda respondesse sobre uma outra questão e queria que você ouvisse o Totonho Villeroy, da Laia do Lama. Se o homem é de barro, cuidado com a dor, esse santo não pode quebrar. Para além das religiões, fala do humano e do cuidado com o humano. Mas vamos tentar. Por exemplo, a Tupo, que é Pai Oxalá, Templo Umbandista, transmite acima de tudo paz e harmonia. Os rituais se iniciam com a oração do Pai Nosso, que é universal, não é isso? Se eu estiver errado, me corrija. Universal eu acho que eu não diria, mas é ampla. É para além do catolicismo e para além da Umbanda. Pai Nosso. Sempre começa com o Pai Nosso? Lá sim. Sim. E muitas vezes fala em Jesus Menino, Nossa Senhora Aparecida. E outros nomes do catolicismo brasileiro, por exemplo. Sim. Então, como é que você definiria a Umbanda como religião? Ou seja, como é que é esse sincretismo dentro da Umbanda? Sim. Logo depois eu trago o Totonho Villeroy para te agradecer. É isso. Eu acho que esse é um tema também bem polêmico hoje em dia dentro da Umbanda, porque ficou muito difundido em algum momento essa ideia de que os orixás, na verdade, precisavam ser escondidos atrás de santos para poderem ser cultuados. Isso. E não existe... Isso, em algum momento, também aconteceu. Mas eu, pelo menos, e dentro da minha pesquisa, eu defino a Umbanda como afro-ameríndia brasileira, exatamente porque eu destaco um pouco esses elementos que foram mais apagados, mas eu considero que a Umbanda é sincrética, né? Tem várias raízes, né? Inclusive, não rejeito as raízes do catolicismo popular, por exemplo, né, que fazem parte da Umbanda. Eu acho que precisa ser criticado como que aconteceu, precisa tocar o dedo na ferida das violências que ocorreram, mas, para além disso, o sincretismo nem sempre é só sinônimo de violência. Ele, às vezes, pode ser uma aglutinação de forças, como eu falei, por exemplo, do conceito de Moyô, dos bantus, né? Então, a gente pode pensar o sincretismo de outras formas, né? Como um fenômeno de fé, que também vem de negros, vem de brancos. Quem fala muito disso é o Luiz Antônio Simas, que eu já citei. E ele, junto com o Rufino, eles têm um conceito... O Joel Rufino? Não, Luiz Rufino. Luiz Rufino. E ele tem um conceito que, mais do que sincretismo, eles chamam de cruzo, e eu gosto muito, que eles falam quase como uma troca de informações, um saber de encruzilhada, em que não rejeita, inclusive, elementos europeus, mas reencanta, reinventa. Os encantados. Exato. Então, é aquela ideia de que você não rejeita aquilo pode ser reformulado dentro. E eu acho que a Umbanda... eu, por exemplo, não sou uma adepta da pureza. Eu acho que... Sei que hoje em dia essa ideia de que o puro é o melhor e tal, eu não acredito. Acho que o próprio catolicismo não é puro, ele é sincrético. Sim. De diversas religiosidades pagãs, a pureza, ela não existe, né? Todas as culturas, de uma certa forma, têm essas misturas, né? E eu acho que o que é interessante na Umbanda, e é por isso que eu também estudo e pratico, é exatamente porque é uma virtude você... abraçar essa impureza, né? Abraçar essa diferença e tá aberto a essas raízes múltiplas, assim. Então, eu acho que uma das virtudes, por isso que eu não acho um problema ter também religiosidades ou influência ali de um Pai Nosso e tal, desde que outras raízes também sejam vistas e não sejam apagadas. Claro. Isso é muito, muito importante. Espaço para todos. Exato, mas aquilo também pode ter um lugar... ali. Muito bom. O professor Brasil agradece imensamente. Muito obrigada, agradeço também. Voltar. Com certeza. Com certeza. Em outros momentos. E de repente até outros convidados da Tupo, para que a gente possa entender um pouco mais sobre Umbanda, né? Com certeza o Pai de Santo. A questão dos descendentes do afro. Afrodiaspórico? Afrodiaspórico. Muito bom isso. Bom, então um grande abraço. Muito obrigada. Ficamos com o Totonho Villeroy, da Laia do Lama. E voltamos em seguida com mais a segunda hora do Sou Brasil. Não sai daí.